Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Sônia Leonardi, eu sou consteladora familiar, eu também formo novos consteladores. E aí, você já pensou em ser uma consteladora familiar? Trabalhar com terapia, com cura, né? Levar essa filosofia para mais pessoas? E aí, já pensou sobre isso? Pois é, eu sou uma consteladora familiar. E hoje nós vamos falar, né? Eu vou falar com vocês hoje sobre uma polêmica que deu ontem no Fantástico, muito interessante. Vou responder uma aluna, uma cliente querida também que mandou uma pergunta. E gostaria de uma paciênciazinha aí de vocês, que a Samantha está compartilhando lá esse link, né? Para que mais e mais pessoas venham para cá. Vou pedir para você que está chegando aí, curte esse vídeo. Compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp de família, compartilha lá nos grupos de Facebook, compartilha só com todo mundo, tá bom? Vai deixando aí o seu boa noite, a cidade da onde você tá falando, pra gente interagindo aqui. Boa noite, gente! Toda segunda-feira, às 19 horas, 30 minutos de constelação familiar. Olha, Clarice. Oi, Clarice. Boa noite, querida. Tudo bem com você? E aí, gente? Vamos compartilhar? Vamos trazer o povo para cá? Samantha tá compartilhando lá e a gente já vai entrar no tema, tá? Deixa eu só ver aqui, porque eu separei aqui a pergunta que chegou. Andréa Linhares, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, querida! Boa noite! Tô compartilhando aqui, tá, gente? Vamos lá. O pessoal tá esperando lá o link, Samantha. A Samantha deve estar compartilhando lá. Gente, vou aguardar só um minutinho que a Samantha deve estar compartilhando, né? E aí, só aguardar então a Samantha compartilhar lá nos grupos de WhatsApp e a gente já vai entrar no tema. E aí, você que tá chegando aí, quer deixar uma pergunta para mim? Pode deixar, que eu vou responder de todo o coração. Surgiu uma pergunta hoje sobre lei da atração, né? Queria falar também sobre a polêmica lá que apareceu no Fantástico ontem, né? Muito interessante. A Samantha já tá colocando lá, gente, já tá chamando o pessoal. A gente já vai entrar no tema, tá bom? Vamos compartilhar. Você que está chegando aí, deixa aí o seu boa noite, a cidade onde você está falando. E vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar para o pessoal chegar para cá. Compartilha aí no seu Facebook, compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Oi, Ale! Boa noite, querida! Tudo bem com você? Bom, gente, vou então falar da polêmica, né? Ontem, né, teve uma polêmica no Fantástico, que é o seguinte: algumas mulheres que têm relações como amantes, de muitos anos, pessoas que são amantes há 20, há 30 anos, eu já atendi pessoas assim, viu, gente? Que são amantes há décadas, né? E estas mulheres, elas então entraram na justiça para querer o quê? Pensão, divisão de bens, para que a justiça reconhecesse a união estável. Para que elas pudessem ter direitos, né? A partilha de bens daquele homem que elas tiveram relacionamento durante décadas. E aí, houve uma discussão, né? Lógico que isso foi para a segunda instância, porque está na mão, inclusive, do STF agora. Mas são muitos casos, não são poucos não, e não é a primeira vez que a justiça lida com isso. Mas foi ouvido alguns juízes, né? E foi ouvido ali vários lados, né? Então teve promotoras, advogadas, juízas que ora defendiam a amante, ora não defendiam o amante. Acho um absurdo uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, uma relação formal com aquele homem, agora requerer um direito, né? Um direito formal, né? Também homens, né? Também alguns
promotores, ora promotores defendendo a amante, né, e ora não reconhecendo ela como parte daquela família, né? É muito louco, né, a gente tratar disso, porque, veja, o Bert Helling, na filosofia que ele trouxe para a gente, né, que é constelação familiar, ele fala da inclusão. E toda vez que aparecem as amantes nas constelações familiares, nós incluímos. E elas são incluídas, né? Então, muitas vezes eu já atendi, por exemplo, uma filha que tem que incluir a amante do pai. E é bem dolorido, né? Mas depois há um alívio, né? Bert Helling, ele fala que as amantes servem para manter os casamentos. Tanto isso é verdade que, nesse casos específicos que ontem, né, trouxe toda essa polêmica no Fantástico, são casos de mais de 20 anos, né? 20 anos, 10 anos, 30 anos, 40. Tinha uma que foi amante 40 anos daquele homem. E teve várias falas que são, ora aliviam, ora chocam, né? Teve uma fala de um juiz que ele diz assim: a senhora dividiu o marido a vida inteira e agora a senhora não quer dividir os bens. Né? Foi bem, não é? E uma outra fala também que foi assim bem chocante foi: não se trata de moralidade, não se trata de bigamia, não se trata de religião, não estamos falando sobre a moralidade, estamos falando de uma pessoa que serviu a um homem, a uma relação, né, há mais de 30 anos. E eu fiquei, né, vendo aquilo tudo, enfim, e vendo, né, o quanto isso chocou, né, as pessoas. Depois a Globo ainda fez um debate naquele Globoplay, né, com o pessoal. Aí lá ainda teve mais assim, discussão. E é muito interessante a gente poder olhar para isso de um outro lugar, do lugar das constelações, quando o que faz uma pessoa aguentar 40 anos como uma amante. Teve um caso em específico que o casamento durou 38 anos em uma viagem com a esposa. O homem morreu. E a amante entra na justiça requerendo a partilha de bens. A amante era amante há mais de 20 anos. E a advogada, ela defende a esposa dizendo assim: olha, ele era um marido dela, ele era casado, né, no documento de casamento. Né? O que vocês estão tentando propor aqui, essa discussão, né, quando essa amante pede a partilha de bens com direito a uma união estável, então nós vamos, a partir de agora, declarar bigamia no Brasil. A bigamia no Brasil agora vai ser possível, né? Porque o Brasil é monogâmico, né? E aí, em outro momento, uma outra juíza, mulher, ela defendendo, né, o direito das amantes, ela diz assim: nós precisamos rever essa Constituição, os direitos. Em nenhum momento, em nenhuma parte da Constituição se fala em monogamia. Essa mulher esteve ali com a vida presa o tempo todo, servindo esse homem, servindo essa relação. E quando ele morre, ela não fica com nada. Então, Bert Helling, quando a gente vai fazer uma constelação, principalmente nós, como facilitador, a gente tem a oportunidade, né, de olhar para o lugar da amante e o lugar da esposa. Todo mundo está machucado. Tem muita dor envolvida, né? A Mariane falou assim: é o caso de mulheres que são sempre amantes. Mariane, é muito louco. Eu tenho um curso que chama o Sucesso para o Amor. Eu tenho muitas amantes nesse curso, muitas. Inclusive, eu já atendi uma pessoa que era amante há 40 anos. Teve uma que deu uma entrevista também ontem, né, no Fantástico, uma das mulheres que entraram na justiça requerendo o direito de
de partilha de bens, e era nítido o desconforto do próprio repórter tentando ficar parcial, né? Fazendo as perguntas para ela. E a pergunta era: a senhora nunca pediu a ele que se separasse da esposa para ficar com a senhora? E a resposta dela era: pois é, mas ele gostava de nós duas e ele não conseguia decidir, então eu aceitei, não é? E uma outra disse: quando ele estava se decidindo a deixar de ter essa amante, ele morreu, né? Vou contar um caso, gente, da família do meu marido, que foi, assim, extremamente chocante, né? Então, minha sogra entrou em contato, dizendo: nós precisamos em tal lugar, né? Num lugar longe, uma cidade longe aqui de onde a gente mora. Aí meu marido disse: mas o que aconteceu? Ela disse: olha, fulano morreu, que era um tio do meu marido, que era uma pessoa da família. Mas ele morreu há 1 ano, ela disse. E ninguém me avisou, eu conversei com as pessoas, com a minha irmã, e ninguém me contou que ele morreu. E ela ficou chocadíssima com aquilo, apavorada. E como que pode meu cunhado ter morrido há 1 ano e ninguém me contou? E ela ficou apavorada. E nós, então, fomos nessa viagem, eu fui junto, para ir até a casa dessa irmã dela, para que ela olhasse nos olhos dela e dissesse: escuta, por que você não me contou que teu marido morreu faz 1 ano? Você tá doida? Não é? Como é que você faz isso comigo? Nós somos irmãs, né? Assim nós fizemos. Chegando lá, um desconforto total da família, estava toda a família reunida para nos receber, porque a minha sogra avisou que nós íamos. E aí eles precisaram contar o que aconteceu. Então, o filho mais velho sentou. Agora, eu já estava trabalhando constelações, né? Isso já aconteceu faz algum tempo. Eu já estava trabalhando constelações e eu via com nitidez como aquele rapaz estava no lugar de marido da mãe, sabe? Na falta do pai, como ele, a postura dele, assim, chefe de família aqui agora sou eu. Eu vou contar, né? E a história foi a seguinte: esse senhor, né? Ele teve um câncer repentino. Ele foi ao médico, diagnosticado com câncer. E o médico disse: olha, espalhou demais. Nós podemos fazer uma cirurgia, mas eu não acredito que o senhor volte dessa cirurgia. O senhor tem já uma certa idade, o senhor tem pressão alta, enfim. Eu realmente vou deixar para o senhor, com a família, decidir se o senhor topa fazer essa cirurgia ou o senhor aceita, né? Assim, a sentença de morte. Nós podemos ter algum paliativo, uma radioterapia, uma quimioterapia, mas esse câncer ele é extremamente agressivo e dificilmente o senhor volta. Ele foi para casa, conversou com a esposa e falou: olha, eu vou fazer a cirurgia. Decidido fazer a cirurgia, ele então se internou. 1 mês depois ele se internou. E a cirurgia não foi muito bem, claro, o médico já havia avisado, né? Todas as complicações, e ele vai para a UTI. E quando ele vai para a UTI, aparece uma mulher para visitá-lo no hospital, puxando pela mão uma menina. Eu preciso ver meu marido. E a irmã da minha sogra, a irmã da minha sogra, os filhos, ficaram todo mundo apavorado. Quem é a senhora? Senão eu sou mulher dele. Também. Nós temos um caso há 20 e tantos anos. Eu já tenho uma filha casada, que tem até netos, né? E eu tenho essa pequena aqui. Eu não sou a primeira esposa dele. Ele tem outra mulher que ele teve um caso antes de mim, que também tem filho. E eu estou com ele há quase 20 anos e tal, e ele é meu marido. E eu vim visitá-lo. E eu não quero nem saber. Eu vou visitá-lo. Todo mundo ficou apavorado. Enfim, a mulher visitou o marido. E ele durou 20 dias na UTI e morreu. Foi aquele escândalo, né, na família. Foi por isso que, para você ter uma ideia, aí depois foi tudo briga judicial, porque o que aconteceu foi o seguinte, que a tia do meu marido ficou assim, apavoradíssima, entrou num desespero, teve que ser medicada, ficou doente, enlouqueceu quase, enfim.
E os filhos, o filho mais velho tomou uma postura, as filhas também ficaram todas, né, desesperadas, enfim. E o pai saiu morto num caixão. Ele mesmo se organizou, foi até o cemitério, não teve velório, fez lá um sepultamento, só ele, e voltou para casa e acabou. Enterrou o pai, pronto. E dali só briga judicial. Ela conta uma parte muito interessante, que até esses dias eu estava falando sobre mentira, não foi com vocês que eu falei lá no curso Sucesso para o Amor, minhas alunas de curso de relacionamento, que essa amante, diz que realmente ele teve amante a vida inteira, que era a segunda amante com filhos que ele tinha, né, de ter mulher, né, construir casa e ter uma casa para ele ir lá e ficar. E sempre de dia. Então, uma coisa interessante, que ela disse que ele nunca dormiu fora. Né? Então, ele tinha essas amantes de dia. E tinha netos, olha que interessante, né? Eu tinha filhas casadas, né, com ele. Uma filha casada. E então, ela conta que essa segunda amante deu encostou ele na parede e falou, olha, meu amigo, é o seguinte, se você não contar para tua esposa que eu sou a tua mulher, eu vou contar. E nesse período ele descobre o câncer. Então ele fala com ela o seguinte, ele fala, olha, eu vou fazer uma cirurgia e quando eu voltar da cirurgia eu mesmo vou contar. Eu vou pedir só para você esperar a cirurgia, tudo bem? E ela respeitando, que era uma cirurgia de um câncer, né? É lógico que ele não contou para ela que possivelmente ele morreria na cirurgia. Mas ele falou com ela o seguinte, fica tranquila, eu vou fazer essa cirurgia. Quando eu sair da cirurgia, eu vou reunir minha família, eu vou contar e vou morar com você fica tranquila. Só que quando ele vai para a UTI, né, eu acho que ela ficou sabendo que provavelmente ele não ia sair da UTI, que ela vai visitá-lo, né? E ela cumpre o que ela prometeu, que é, se você não contar, eu conto. Uma coisa interessante dessa história também, que quando eu estava lá, no meio dessa família, né, e o filho contando, né, e a mulher chorando copiosamente, e um ano depois, né, do cara estar enterrado, e fazendo uma leitura, né, pelo viés da constelação, foi que isso eu falei com ela, isso eu pude falar para ela. Eu falei, olha, foi tão forte para ele, né, ter que dizer para a senhora que tinha um amante, que ele preferiu morrer, né? Ele decidiu que ele iria morrer para não precisar contar para a família que ele tinha uma amante. Então ele enrolou o máximo que ele pôde e quando ele foi colocado na parede, ele então decide morrer ao invés de contar. Não é interessante? Eu achei assim muito interessante. A outra coisa muito interessante que eu vi dessa história e como consteladora, né, e no meio daquela situação foi como, apesar de tudo, eles se amavam, né? Porque a primeira esposa, o primeiro casamento, ele é muito difícil você ser quebrado. E como Bert Helling tem razão quando ele diz que a amante mantém o casamento, porque em nenhum momento que os filhos dele já estavam casados, já eram adultos, ele poderia sim se separar. Apesar que, gente, eu detesto essa fala de que eu não vou me separar porque eu tenho filho pequeno. Isso é horrível, né? Isso é você jogar a sua responsabilidade em cima do seu filho. E dizer assim, olha, filho, por sua culpa eu vou ficar com ele, tá? Então não vou me separar por causa de você. O filho cresce e ele se separa, né? Ele fala, já que você não teve coragem de se separar, eu me separo. Né? Então os filhos fazem isso pelos pais que dizem que não pode se separar por causa deles. É um peso, né, para os filhos, é terrível, né? Minha mãe foi infeliz por culpa de mim, né? Então ela teve que ficar com o marido sem gostar por causa de mim, né? Mas é engraçado porque esse homem, ele amava tanto essa esposa dele, né? Que ele não se separou. Ele poderia, mas ele não se separou. E ele era um cara, vamos dizer assim, bem-sucedido, né? Então, ele mantinha essas amantes e mantinha a esposa não percebia que o dinheiro vazava para o lado de lá, né? Ele escondia. Mas com a morte dele, a situação dela não ficou nada boa.
ela recebeu uma pensão pós-morte dele, mas essa pensão era dividida em 4 com os filhos menores, né, que ele tinha. E os bens todos bloqueados, né, para poder fazer a partilha, porque daí já eram 3 filhos dele, mais 2 da outra, eram tantos filhos, de repente, né? E ali ela tomou um ódio dele muito grande. O dia que eu estive com ela, eu tive com ela 2 vezes, ela sentia muita mágoa. Pela mentira, por não ter podido fazer um velório, por não ter podido se despedir, por sentir tanto ódio, a família não poder ter se despedido do pai no enterro, pela vergonha que ela sentiu da sociedade, da família. Então, ali ela dizia tudo isso. Aí, o cara do Fantástico ontem lá, o juiz que é a favor de dizer, meu amigo, você teve um amante a vida toda? A senhora dividiu o marido a vida toda, agora não quer dividir os bens? Ontem me deu esse crique, né? Porque o Bert Hellinger, ele fala o seguinte, que quando um dos cônjuges trai, é porque o outro está no mundo dos mortos. Quando ele fala isso, ele diz, tem algo que aquele outro cônjuge que está sendo traído, vamos colocar assim, porque na visão da constelação não existe vilão nem inocente, né? Todos estão exatamente onde deveria estar, nesse triângulo amoroso, né? E a amante está servindo a relação, porque ela mantém, né, a relação, né? Porque é o tripézinho, né? Se sai a amante, o casamento acaba. E ali, o Bert Hellinger, quando ele coloca isso, que ele fala que quando um dos cônjuges trai é porque o outro está no mundo dos mortos, né? Então ele diz, olha, que aquele outro cônjuge, ele está emaranhado com alguém que já faleceu, da família dele, né? E ontem, quando aquele promotor, ele fala, a senhora dividiu o marido a vida toda, não quer dividir os bens? Ele está dizendo assim, a senhora sabia. A senhora sabia. E não foi só ele que falou, alguns outros promotores falaram, muitas vezes é cômodo, a pessoa sabe, mas aí para ela terminar aquela relação, ela mantém tudo aquilo, só que uma hora isso vai vir à tona e você vai ter que encarar tudo isso. E pode ser no momento da morte do cara, né? Que aí, toda aquela sua vergonha, aquele segredo, né? Aquele perdão que você anda... Ah, não, mas ele tem uma amante, mas está tudo bem. Ele falou para mim que terminou, mas no fundo, a esposa sabe, né? Essa esposa, né? Essa parente do meu marido, ela sabia, né? No fundo, que era estranho, né? O marido ganhava tanto dinheiro, para onde ia, né? O marido... ficava tanto tempo fora, né? Finais de semana e férias, nunca viajou com a família. É lógico que a mulher sabe. Eu atendi muitos casos dessa questão que a amante serve essa relação, né? E alguns casos, assim, até bem chocantes, né? Um caso, por exemplo, de uma aluna minha que a mãe chegou, ela arrumar uma amante para o marido e trazer para dentro de casa e falar, olha, dorme com ele, porque eu não quero. Numa época que não podia se separar, né, do marido, e ela não queria mais ter sexo com ele, então ela fica super feliz de arrumar uma amante para trás, para dentro de casa, e põe a amante para dormir com o marido. Agora estou aliviada, né? E como os filhos odiavam isso, né? Os filhos morriam de raiva da mãe ter feito aquilo, de botar uma amante dentro de casa para, né, dormir com meu pai, e a família, nossa. E a partir de uma constelação dela poder olhar, né, para essa amante e agradecer, né, e falar, puxa vida, você serviu, né, meus pais puderam ficar um pouco mais tempo casados e viver um pouco melhor, porque você serviu, né, a nossa família, enfim. E olha só que interessante, né? Que momento interessante, né? Da pessoa, da justiça, de repente, dar um lugar para a amante que a família não quer, né? Que está todo mundo morrendo de vergonha, que ninguém quer olhar para a amante. E, de repente, a justiça vem e fala, olha, é o seguinte, essa amante vai ser incluída na partilha, né? Foi muito interessante. Olha, gente, muito interessante a gente poder olhar para isso sem julgamento, né? Num outro lugar onde você não tem um envolvimento emocional. Porque, veja, se estiver no lugar da amante há 40 anos esperando esse cara largar da mulher para ficar com ela, esse dia nunca vai chegar.
Nunca. Você que está me assistindo, você é amante? Entenda. Você está mantendo a relação do cara. Tá? De alguma maneira, falta algo nesse casamento e ele vem encontrar com você. E de repente pode ser mesmo que ele ame vocês duas, não sei, não vou julgar. Mas você não vai ter ele para você. Foi feita uma estatística, porque qual o motivo do cara ter várias amantes, né? Aí ele é muito sexual, né? O cara fica o dia inteiro com o negócio assim, né? Mentira. Mentira. Se você é casada com um cara muito sexual, minha amiga, joga na loteria, porque é uma porcentagem muito pequenininha. O brasileiro, em média, ele faz sexo uma vez por semana. É quando você vê os caras falando numa roda, porque eu transo mesmo, nossa, eu fico transando o tempo inteiro. É mentira. Você faz sexo 2, 3 vezes por semana, você já está acima da média, minha amiga. Porque o brasileiro, os casais brasileiros fazem sexo uma vez por semana, bem feitinho. Bonitinho, né? Entendeu? E aí o cara vai arrumar amante pra quê? Porque falta algo naquele casamento. Então, se você... Eu acho que eu tenho 2 recados aqui a partir dessa história de ontem, né? Desse tabu lá, dessa matéria do Fantasma das Amantes pedindo partilha, hein? E estão votando acirradamente, está em segunda instância, vamos ver. Vou acompanhar isso aí. Veja que interessante, não é? Se você é amante, minha amiga, pode ser, minha amiga, que você sai com a mão na frente ou tá atrás, tá? O teu lugar não é um lugar fácil. Você não fica com nada, não tem respeito e você não recebe nada. E você, minha amiga, que tem um marido que te trai, faça uma constelação. Vamos refletir primeiro, né? Vamos ver. Porque é algo que falta no meu casamento, eu preciso olhar. O que está acontecendo? E, num segundo momento, tomar algumas decisões. Né? Vale a pena, agora que eu olhei para isso e dei um lugar, porque se você não cura com esse cara, você encontra outro que vai te trair. Que você leva com você, porque está na sua vida. Então, eu sempre digo, respira e resolve primeiro. Né? Faz o meu curso lá de relacionamento, mas faça uma reflexão. Né? Faça uma reflexão bem forte sobre isso. Se você dividir o seu marido, você vai ter que dividir os bens também. Né? E ainda para as amantes, quando o cara cumpre a promessa dele e ele se separa realmente da mulher para ficar com você, a sua relação já começa fadada ao fracasso. Primeiro, não é? Primeiro, ele vai começar uma relação em cima, você e ele vão começar uma relação em cima da tristeza de alguém, na destruição de uma família, né? E a segunda questão a confiança é quase nula. Porque do mesmo modo que ele traiu a primeira, ele pode trair a segunda. Você vai ter muita dificuldade para confiar. Tá? Eu tenho atendido uma pessoa que até ela mandou perguntas, enfim, ela é aluna do curso Sucesso para o Amor, ela está saindo de uma traição. Mas ela também começou a relação a partir do final de um casamento, de uma traição. E ela disse assim, puxa vida, eu estou aprendendo tanto nesse curso, né? Está sendo assim, bem revolucionário para mim. Mas eu sinto no fundo do meu coração que esse casamento, ele não tem muito sucesso, não vai ter muito sucesso. Eu sinto internamente isso. Porque algo mudou nela, né? Ela está vendo de um outro lugar. Né? Eu não estou mais competindo com a primeira esposa, né? Agora ele é meu marido, só que agora ele me traiu, não é? Quer dizer, a coisa se repete, né? Certo, gente? A lei de causa e efeito também é implacável, né? É implacável. Hoje eu atendi um senhor também, que foi, assim, nitidamente lei de causa e efeito, uma irmã que se aproveitou dele, assim, enfim, questão de trabalho. Em seguida, o marido morre, e o marido que tinha a grana, e o marido se descobre depois que o marido morre, que ela não era mulher dele, que ele era casado, e que ele não havia se separado exatamente no papel, formalizado, para poder se casar com ela.
E eles haviam se casado apenas religiosamente. E com isso ela perde tudo. E tudo aquilo que ela havia feito, sabe? Ela paga assim muito forte, né? Toda arrogância, tudo. Entende? Então, gente, vamos fazer essa reflexão. Você é amante? Você tá na esperança do cara largar a mulher para ficar com você? Pensa nisso. Faça uma constelação. Você não precisa viver de migalhas. Por que você está servindo esse casamento? Não é? Eu acho assim, toda família teve alguém que teve amante, né? Então toda família tem um amante para incluir. Inclua o amante também no coração. As amantes da minha família, né? Que é um papel dolorido, né? Um papel sem reconhecimento. Talvez agora a justiça brasileira vai reconhecer algumas, né? Que tiver, como a mulher falou, eu não estou falando de uma relação de 10 anos, estou falando de uma relação de 20, 30, 40 anos. Imagine, 40 anos esperando. Essa história que eu contei para vocês da família do meu marido, do cara ter neto. Interessante, né, gente? E vamos dar lugar. Vamos incluir a todos, que de alguma maneira essa amante faz parte. Por mais dolorido que seja, faz parte da sua história, da nossa história, da história das famílias. Tá bom? Vou responder aqui a pergunta da moça que mandou, porque eu falei demais, né? E o tempo passa, né? A hora passa, a hora voa. Deixa eu responder aqui, gente, a pergunta que chegou. Porque, olha, já são 7h32, já deu meus 30 minutos, né, de constelação. Vamos lá. A pergunta é o seguinte. Você atrai aquilo que é. O que uma pessoa estiver sentindo naquele momento, por exemplo, você está irritada, atrai irritação, se você está grata, atrai a graça, é isso? Bom, gente, essa pergunta foi, acho que a partir de um texto que teve lá, né, nos grupos de WhatsApp, falando sobre a lei da atração, né? Você atrai aquilo que você sente, né? Você não atrai exatamente aquilo que você pensa, exatamente aquilo que você fala, mas aquilo que você sente, como você se sente, né? Então, é lógico que uma pessoa que se sente irritada vai atrair mais situações que vão te deixar ainda mais irritada. Se você tem muita preocupação, você vai atrair coisas que vão te deixar ainda mais preocupado, né? Porque o universo te dá mais do mesmo. É mais ou menos igualzinho às mídias sociais, né? Você entra, por exemplo, no YouTube, daí você me assiste lá no YouTube. Aí o YouTube começa a mostrar só vídeos sobre constelação para você. Aqui no Facebook é a mesma coisa, né? Você começa a assistir vídeo de constelação comigo, daqui a pouco só aparece vídeo de constelação. Porque o universo ele faz isso, ele te dá mais do mesmo. É mais ou menos igual o algoritmo do Facebook, o algoritmo do Google, o algoritmo do Google, do YouTube, né? É mais ou menos isso que acontece. Se você se conecta com a falta, você acaba atraindo mais coisas que vão te fazer sentir na escassez, né? Quando você se conecta com a abundância, você começa a atrair mais situações que vão te fazer sentir mais abundância. Olha, minha amiga, eu acho que olha, a gata ligou o vídeo do Jorge. Vocês acreditam uma coisa dessa? Pisou ali e ligou, gente. Gata do céu. Veja que interessante. Qual é o sentimento melhor para você sentir, para você atrair sua coisa boa? Gratidão. Gratidão. Aí a pessoa fala, Sônia do céu, mas eu tô num perrengue, minha amiga. Menina, mas eu tô num aperto do cão. Como é que eu vou agradecer isso? Só paulada. Olha, passe a agradecer também essas dificuldades, né? A vida, o universo não é bobo, sabe? Isso está te trazendo algum crescimento, né? Esse caminho aí está meio dolorido para você passar. Você está no perrengue, né? Está na dificuldade. Isso vai te trazer um aprendizado, sabe? O ano de 2020, às vezes eu vejo a pessoa dizendo assim, às vezes, né? Eu quero cancelar 2020, né? Eu quero cancelar 2020. Fazer de conta que não existiu. Gente, nós precisamos acolher 2020. 2020 trouxe tanto aprendizado para a gente, não é? Fez a gente repensar nos valores, né? Qual o valor para mim? O que é ter sucesso? O que é ser feliz? Da gente poder agradecer pequenas coisas, sabe?
É isso, gente. Respondendo a questão da menina, da lei da atração, olha, foca na gratidão, querida. E agradeça os perrengues também. Sabe as dívidas? Agradeça. Tem algo por trás, tem um aprendizado. Aí a pessoa fala assim, a Sônia, ela quer viver igual Poliana. Sabe Poliana, aquele livro da Poliana, que ela é toda feliz, tem até o filme também, que nada abala? Pois é, mas a vida vai acontecer com você se decidindo olhar para aquilo que dói ou para aquilo que te faz se sentir grato. Eu prefiro ser Poliana, sorrindo, feliz, gratidão, universo, do que você entrar numa noia, numa preocupação. Entende? Gente, vamos cuidar da nossa mente. Vamos agradecer para a gente atrair mais graça, mais gratidão, ainda mais coisa boa para a nossa vida. Vamos agradecer o perrengue. Vocês acham que eu não tenho perrengue? Gente, sou empresária. Você acha que a empresa não dá trabalho? Nós ficamos 6 meses fechados, que a gente tem escolas, né? Mas eu trabalhei muito aqui como terapeuta. E isso foi maravilhoso para mim, né? Claro. Mas eu pensando sobre isso, cada dificuldade, cada problema, me faz entender mais, aprender mais, sabe? Ficando mais forte. Nós estamos sendo forjados para algo, né? A nossa história, ela é contada. Eu estou contando, você está contando essa história, eu estou no perrengue. No meio do perrengue, é terrível mesmo. Mas a hora que o perrengue passar, que a dificuldade passar, você pode, de repente, olhar e falar, gente, que bom que aconteceu daquele jeito, né? Me doeu naquele momento, mas agora foi ótimo, né? Olhando para esse ângulo, como aquela dificuldade, como aquele perrengue, não é? Fez com que eu crescesse, né? Evoluísse e me tornasse uma pessoa melhor. E pudesse com isso hoje estar bem mais forjada, né? É isso, gente. Falei demais, passei da hora, deu 37 minutos, tá bom? Espero ter respondido aí a questão dessa querida, né, que perguntou sobre a lei da atração. Espero que eu deixe aí com vocês o comentário da amante. Até teve uma menina que comentou alguma coisa da mãe, vou até ler aqui rapidão. Eu tô vendo tudo que vocês estão escrevendo aí, é que eu não posso ler muito, porque senão vai ficar muito longo o meu vídeo, né? Olha aí. A Mariane, ela falou assim. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo falar mais alguma coisinha. Que eu vi que a Mariane escreveu alguma coisa aqui. Ana Maria Benedicta, tal. Caso das mulheres que sempre são amantes. Pois é, Mariane. Eu vi que ela escreveu que a mãe dela era assim, alguma coisa assim. A mãe biológica era assim, era amante, é? Como ficam os filhos de mães que sempre são amantes? Tem impacto no sistema para os filhos? Olha, a vida é muito forte. A vida é muito forte, muito forte, muito forte, Mariane. O filho tá lá, assim, a sua essência, né? Tá lá no astral, doido para nascer. Eu quero nascer, eu quero nascer, eu quero nascer. Aí vem o porteiro do astral, faz de conta que o porteiro do astral é a Lê. A Lê é a esposa da Clarice. E a Lê tá lá de porteira do astral, entendeu? E aí vem lá a Mariane, né? Só que nesse momento você não é Mariane, tá? E você não é nem mulher, nem homem, você apenas é. Você, olha, vai ter uma oportunidade de nascer, o que você acha? Aí você fica toda animada, né? Ai, quero nascer, que delícia, vou nascer, ai, que maravilha. Você, olha, tem alguns casais aqui que você pode escolher para ser seus pais. Tem esse casal maravilhoso aqui, que são casadíssimos, não brigam, precisa ver, são, assim, pessoas idonérrimas. Mas tem essa mulher que adora ser amante, tem um filho com cada pai, tudo come casado. Com qual família você quer nascer? E aí você fala, quero aquele que é casado, vai sair com a minha mãe, vai engravidar a minha mãe, não vai ajudar em nada, eu quero aquele. Aí a Lê, que é a porteira do astral, fica, menina, mas por que você quer nascer dessa família aí, que a mulher é sofrida, o cara é casado, por quê? E aí você diz, mas não é por quê, pra quê? Para que eu possa evoluir, passar por essa experiência. Eu tenho uma questão com essa família para equilibrar. Eu tenho algo muito importante para trazer para essas mulheres. E eu vou nessa família mesmo, porque a minha evolução espiritual tem necessidade disso. Eu vou, porque é o pai certo para mim, a mãe certa para mim. Entendeu? Eu vou. E você vem, Mariane.
E talvez nunca você tenha pensado sobre isso, você tenha se esquecido, inclusive. Talvez hoje você se lembre. Mas é o pai certo para você e exatamente como você precisou. Que às vezes a pessoa fala, meu pai não foi presente. Pois é, mas você precisava de um pai que não fosse presente. Então até o fato dele não ser presente é um presente para você, porque você é exatamente como você é, por você não ter tido pai presente. Você não seria quem você é se você tivesse pai presente. E você escolheu exatamente a família que você precisava para sua evolução. Tá bom? É isso. E a vida é muito forte. E a vida vem. Vem de um estupro. A vida vem. A vida é muito forte. E contudo, o filho de amante, com o filho sem amante, prevalece. E a vida prevalece. E continua com força. Tá bom, gente? Falei demais. A Rita disse que aprendeu muito com as constelações, mundo quântico. Tudo é permissão de Deus. Tá tudo certo, na verdade, né? É isso aí. Aulas maravilhosas. Gente, Luciana também, gratidão. Vou pôr aqui a nossa música de finalização. Vou finalizar. Quarta-feira, às 9h, 9h, tem meditação terapêutica. Você já comprou meu livro? Estou com 2 exemplares só, hein? Fala com a Samanta, compra meu livro, ganha a coletânea de meditação. No WhatsApp 11934720974. Ainda tem algumas vagas para fazer constelação. Fala com a Samanta, agenda sua constelação familiar comigo, vai ser um prazer. 11934720974. WhatsApp da Samanta 11934720974. Gente, vou desejar uma noite maravilhosa. Que você encontre as pessoas certas. Que você atraia as oportunidades e que você entre no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é seu direito. Divino! Beijo, beijo, gente! Tchau, tchau!